Beleza, a gente reviu na aula passada alguns conceitos, né? Aí a gente viu lá as conversões de tipo, então a gente começou a lembrar lá das tipagens e da ordem para a gente fazer os caches, ou seja, as conversões. A gente lembrou também do processo que é implícito, ou seja, acontece naturalmente, o que tem que ser explícito, quando não acontece naturalmente, né? O implícito acontece quando eu tento colocar algo menor dentro de algo maior, isso aí acontece naturalmente porque cabe. O explícito acontece ao contrário, quando eu tento enfiar São Paulo dentro de Putin, né? Então você tenta colocar algo maior dentro de algo menor, é obrigatório você explicitar que você está fazendo isso para que você informe a JVM que você está fazendo um derramamento de bytes e você está fazendo consciente, né? Para que não ocorra nenhuma perda de dado, nenhuma perda aí da informação que você tem no teu código. A gente lembrou como que declara aí para fazer impressão, a gente viu declaração de variáveis do tipo string, que é bem comum para a gente utilizar. Lembramos das estruturas de decisão do if. Eu falei que o switch a gente vai ver quando a gente mexer aí acho que nos primeiros exemplos já começa, então acho que fica legal já falar do switch mais para frente, que a gente vai usar realmente para fazer menu, né? Então, a gente vai trabalhar muito com isso. Então, o if, ele tem só a parte verdadeira, obrigatória, a parte do falso, né? Do else não é obrigatória. Se quiser, coloca. Se não quiser, não coloca. Eu lembro sempre da necessidade das chaves, só é obrigatório quando tem mais de dois comandos, quando tem um comando só, como é esse caso aqui, as chaves não seriam obrigatórias. Mas se usar, não faz mal, pode usar sem problema nenhum. A gente lembrou também dos laços de repetição, a gente conversou falando que os laços têm três componentes que são básicos, né? Que é a inicialização do valor que você vai testar, a comparação lógica em si, é uma comparação que tem que resultar num valor lógico, ou seja, tem que resultar em verdadeiro ou falso, true ou false, né? E você tem um incremento ou decremento de alguma forma, né, para estourar essa, essa condição. Se você não estourar essa condição, não desfizer essa condição, em algum momento você cria um laço infinito. Não que seja um problema ter um laço infinito, não é um problema, mas depende da necessidade da utilização. Normalmente, quando a gente cria um laço infinito, a gente tem problemas, porque dificilmente é o objetivo criar laços infinitos, né? Então a gente viu aqui o laço condicional while, o laço while, ele é literalmente o enquanto. Enquanto essa condição lógica aqui for verdadeira, ele vai repetir o processo, né? Então a gente tem a inicialização da nossa variável, que a gente está usando aqui para comparação, o teste que a gente está fazendo, e o incremento logo em seguida, que poderia ser um decremento também, né? A gente poderia utilizá-la como um contador e uma outra variável, que a gente já viu em listas do semestre anterior. A gente tem o laço do while. O laço do while ele tem uma única diferença muito importante com relação aos outros dois, né, o while e o for, que a gente vai falar logo em seguida. Ele tem garantido pelo menos uma execução. Nesse caso aqui, o laço while, ele pode não ter nenhuma execução. Por exemplo, se eu começasse aqui por 11, 11 não é menor e nem é igual a 10. Então, isso daqui não vai ser executado nunca. Isso daqui é uma coisa que acontece, né? Então, ele tem um laço, mas ele pode não acontecer. Já o laço do while, se eu começasse aqui com 11, ele iria fazer essa impressão uma vez, iria incrementar o i para 12, e aí 12 não é menor e nem é igual a 10, e ele iria romper o laço. Iria estourar o laço e ia parar de fazer a iteração, a repetição, né? E isso daí é bem interessante quando a gente precisa fazer alguma coisa que teste primeiro, né, que execute antes de testar, melhor dizendo, né, que tem um teste a posteriori, né. Então é bem legal a ideia do while para fazer isso daí. Normalmente você pode pensar assim: você solicita para o usuário a leitura de um valor e aí você testa depois. Então o do while é bacana nesse sentido. Ó, você solicitou a leitura, independente do valor, você leu, você testa. Se não está dentro da faixa de valores que você espera, você retorna solicitando a leitura novamente. Então, são características bem interessantes da utilização do while.
E aí, por fim, nós temos o last for. O last for ele tem tudo, né? O incremento, a comparação lógica e a inicialização, tudo dentro dele. E são separados por ponto e vírgula, né? Então, cada casinha tem lá um ponto e vírgula para separar. Então, a gente tem a inicialização, ponto e vírgula, a comparação, ponto e vírgula, o incremento ou decremento. Não é necessário declarar essas partes ali dentro. Você pode declará-las fora, né? Por exemplo, eu poderia muito bem pegar essa inicialização e colocar antes. Poderia pegar o incremento e colocar aqui dentro. Eu poderia tirar a comparação lógica e jogar dentro de um if, dentro do laço, e eu controlar com o comando break. Se chegasse onde eu quisesse, eu daria um comando break para ele parar a repetição. Então, é uma possibilidade. Todos os laços eles podem ser substituídos um pelo outro. Alguns com um grau maior de dificuldade, mas normalmente dá para se fazer isso. Então, onde você utiliza um for, você quiser trocar para um while, você pode trocar. Se você está utilizando um while e quiser trocar para um do while, ou sei lá, utilizando um for, trocar para um do while, você pode fazer, não tem problema nenhum, é totalmente possível. Obviamente, a gente tem que ter em mente que pode ter alguns casos que geram maior dificuldade e acabam tendo uma atratividade maior para a utilização de um determinado tipo de laço. Mas isso aí são as características, né, de utilização que tendem a facilitar. Não quer dizer que você vá utilizar e nem que você é obrigado a utilizar. Eu estou dizendo que pode utilizar se quiser. Então, fica muito a gosto do desenvolvedor, do programador. Então, é só para a gente lembrar desse fator aí muito importante. Hoje, então, a gente começa a falar sobre os arrays. Os arrays são uma estrutura bem interessante. Já que a gente está falando numa disciplina de orientação a objeto, eu vou fazer uma introdução ao assunto array de uma forma diferente. O array, ele é uma estrutura diferente das estruturas que a gente conhece, né? Ele acumula, né, numa única variável várias posições onde eu posso colocar vários valores do mesmo tipo que declarei. Só que o array em si só, ele não é um tipo primitivo se você declarar um array de inteiros. Ele, na verdade, é um objeto. Então, é uma estrutura diferente. A gente não viu orientação a objeto, mas como a disciplina é de orientação a objeto, eu já gostaria de plantar essa sementinha dentro do coração de vocês. Informo vocês que o array não é uma estrutura primitiva, e sim é uma estrutura de referência, é um objeto, e por isso ele tem algumas características diferentes. E aí a gente vai entender o porquê, por exemplo, do ponto length, né? Do comprimento do array. Como que eu tenho um ponto comprimento de alguma coisa, né? E essa característica do array é justamente a ideia dele ser orientado a objeto. Ele é um objeto, então ele tem uma propriedade. Essa propriedade, comprimento, tamanho dele, né, o length, nos dá a característica de quantos elementos ele tem. Isso daí é uma característica da orientação a objeto, que, na verdade, engana muita gente, a gente nem pensa nisso. Então, só para lembrá-los, né, mais uma vez, a gente já usa orientação a objeto desde o início. Então, a orientação a objeto já faz parte da nossa vida. A gente só precisa descobrir que a gente fazia e que aquilo dali é objeto e é orientação a objetos, né? Então, hoje vamos falar lá sobre os nossos arrays. O array, assim como a string, né, não são estruturas primitivas, são estruturas complexas, uma referência. No decorrer de algumas aulas, a gente vai entender qual que é a diferença na utilização, e aí por que é importante saber que ele é referência, que ele não é primitivo, e aí a gente vai começar a compreender muita coisa, começa a fazer muito sentido quando as pontas começam a ser cruzadas, né? Os nós são bem amarrados e a gente vai ficar sabendo realmente do que a gente está fazendo. Vamos declarar um array, né? Então, como se declara um array? Vamos começar aí com a declaração de um array unidimensional. Normalmente, arrays unidimensionais são conhecidos como vetores, né? Então, por exemplo, eu vou declarar aqui um array unidimensional chamado V, de vetor. E aí, a característica que indica que ele é vetor é esse abre e fecha chaves aqui, ó. Quando você faz aqui a abertura dos chaves, dos colchetes, né? Quando você faz a abertura do abre e fecha aqui, você está dizendo que esse cara tem uma dimensão.
Então, a gente fez a declaração. E aí a gente usa um operador, que esse operador aqui é utilizado em objetos, né? Já para fazer aí a explicação adiantada, né? Só para vocês já terem noção do que é o que a gente está falando, né? E aí eu venho e falo assim, olha, eu preciso ter um array de 10 posições de inteiros. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 10 posições onde eu tenho inteiros, né? O que eu tenho, na verdade, e isso daqui é muito importante, é algo mais ou menos assim, né? Você criou uma caixinha e dentro dessa caixinha você tem aqui uma posição, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 posições. Só que o array, ele é uma estrutura, assim como em outras linguagens, né, variadas, derivadas da linguagem C, baseadas em linguagem C, ele não começa a contar o primeiro elemento como 1, ele começa a contar o primeiro elemento como 0. Então, na verdade, apesar de termos aqui 10 elementos, nós temos dessa forma aqui a menção, né? Você tem do elemento 0 ao elemento 9. Então, aqui são os índices que vão indicar as posições. Então, cada uma, né, dessas posições, desses índices, indica que eu posso armazenar um valor inteiro. E essa possibilidade de armazenar valores, né, do mesmo tipo facilita bastante. Por exemplo, eu quero ler todas as idades dos alunos da FATEC. Então, eu descubro quantos alunos eu tenho, eu crio um array com essa quantidade de tamanho, né? Com esse tamanho todo. Então, por exemplo, se a gente tem 432 alunos, vamos então criar um array de 432 posições. E para cada uma dessas posições vai ser um aluno que eu vou ler a sua idade e armazenar ali em cada um desses índices, né? E isso daí é uma coisa bem interessante, porque aí facilita de você não precisar criar tantas variáveis para fazer isso, né? Começamos a ter inteligência em cima das nossas estruturas para facilitar a vida. Imagina, eu tenho uma turminha com 10 alunos, tenho lá 10 posições, eu posso ler as idades de cada um deles. Você pode criar lá a idade do aluno 1, idade do aluno 2, idade do aluno 3, até a idade do aluno 10, né? Então, você faz uma variável para cada uma das idades. É ruim? É péssimo, porque você vai ter que fazer uma leitura para cada uma das variáveis. E aí, se você quiser automatizar esse processo, você precisaria realmente de um array, porque aí você colocaria dentro de uma estrutura de repetição e iria repetir esse processo a quantidade de elementos que eu tenho, né? E aí facilitaria muito, né? Se eu faço isso para 10, fazer para 10 milhões, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, para um elemento ou para 1 bilhão de elementos, tanto faz. A estrutura é a mesma, a quantidade de linhas codificadas são as mesmas. O que muda são as quantidades de iterações. Não é interagir, né? Com IN, é iteração, de repetição. É a quantidade de repetições que o nosso código vai fazer. Então, é a única dificuldade que a gente teria aí é o tempo que poderia demorar para processar 1 bilhão de vezes aquele código, né, que a gente desenvolveu. Tirando isso, o resto é bem tranquilo de ser utilizado. Vamos ver agora como que a gente faz para acessar cada uma dessas posições, né? Então, para acessar cada uma dessas posições, eu tenho lá o meu vetor, eu digo qual que é a posição que eu quero, por exemplo, vamos dizer aqui que eu quero acessar a posição 5, ou seja, o sexto elemento, posição 5, índice 5 é o sexto elemento, e aí eu posso atribuir um valor para ele, por exemplo, 47. Atribuir o valor 47 aqui para a posição de índice 5, ou seja, a sexta posição. E aqui a gente já começa a ter uma característica bem legal, que a gente pode, por exemplo, verificar o que aconteceu aqui. A gente pode imprimir esses valores e a gente pode ver. Para imprimir, nesse caso, eu vou utilizar um for. Eu vou utilizar. Se você quiser utilizar o while do while, gosto do freguês, né? Não tem problema nenhum que você utilize outra estrutura. E você é livre para utilizar a que você preferir. Vamos começar aqui, por exemplo, eu vou fazer a declaração de uma, sei lá, P de posição, porque eu já usei o I ali atrás, né?
Então, estou declarando um P de posição, enquanto essa posição for menor ou menor que 10, e eu vou incrementando de 1 em 1, eu vou passando por cada uma dos elementos. Eu vou fazer aqui a impressão system.out.print, e eu vou imprimir cada uma das posições do meu array. Então, o meu vetor, agora, eu vou utilizar a minha variável P, que ela vai iterar de 0 até 9, ou seja, todos os índices do meu array. Só que para que a gente tenha uma visualização um pouquinho mais organizada, eu vou colocar um espacinho aqui. E eu vou colocar aqui uma impressão antes, só para a gente ver, né, como que ficou, né? Então, eu vou escrever aqui um /n para pular de linha, vou colocar aqui vetor, e aí ele vai ter a impressão desses valores. E aqui a gente vai ter uma informação bem interessante. Compilei, meu processo de compilação concluiu com sucesso, eu executei, e na hora que eu executei, olha só, ele apareceu um monte de zero. Aí você vai lembrar da aula passada que eu falei, olha, eu falei para vocês que número primitivo não tinha valor padrão, né? E como assim? Eu declarei um array de 10 posições e ali aonde eu não coloquei valor está zero. E em nenhum momento eu mandei zerar isso daí. Sim, é exatamente o que eu te falei. Valores primitivos não têm valor padrão. Então, quando você declara uma variável primitiva, ela não tem valor padrão inicial. Porém, o array não é uma variável primitiva. É uma variável de referência, que a gente vai descobrir que é um objeto, esse negócio daí. E o objeto ele tem a característica de dar valor padrão para as partes que compõem ele. Então, se eu declarei ali o int, ele vai colocar zero para cada um dos valores inteiros. Então, todas as variáveis numéricas começam com o valor zero, começam com o valor zero. Eu acho que o Boolean começa com false, e o char, sinceramente, eu não sei, eu nunca parei para pensar qual que era o char, eu nunca testei também, não sei por quê. Numérico começa com zero, e aí a gente tem esses valores aqui declarados. E olha só, a string começa com null. Testa isso. Eu farei o teste depois. Vou andar um pouquinho para a gente não perder tanto tempo, aí a gente volta só para ver isso daí no finalzinho, tá bom? Aí aqui o que, que acontece? Você precisa entender que, ou melhor, no momento eu falaria assim, você precisa aceitar que o array ele é diferente do que a gente já viu, né, das estruturas. Então, como ele é diferente, ele tem um comportamento que difere do nosso padrão. Por enquanto, aceita como verdade isso daqui, e depois a gente vai entender o que, que acontece por debaixo dos panos. Vamos devagar aí, porque é bastante teoria envolvida, né? Aqui a gente já tem um array de uma dimensão, que é um vetor, mas eu poderia lidar com um array de 2 dimensões, que seria chamado de matriz, ou um array de 3 dimensões, chamado de cubo. A partir de um array de 4 dimensões, não há nome específico para eles, né? Se você chamar de array simplesmente de forma genérica, está tudo certo também. Então vamos imaginar aqui um array multidimensional, né, que tenha mais de uma dimensão. Vou fazer agora uma declaração que difere um pouquinho, né? Eu posso colocar o abre e fecha do lado do tipo e não do lado do nome, né? Então não ficar olhando de frente, né? Não ficar à direita do nome, ele ficar à direita do tipo. Isso daqui indifere, vai ficar tranquilo, seja ele qual for, o resultado final é o mesmo, né? Então eu vou chamar M de matriz, esse cara daqui vai ser declarado agora new int, e a gente vai colocar aqui uma matriz 3 por 3. Estou fazendo uma matriz quadrada. Matrizes quadradas são aquelas, lembrando que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Nesse caso específico daqui, eu tenho 3 linhas, então o primeiro índice indica a linha e o segundo índice indica a quantidade de colunas por linha. Se você multiplicar 3 por 3, vai ter 9. 9 é a quantidade de elementos que a gente tem nessa matriz quadrada daqui. Então, eu teria algo, né, que ficaria similar a isso daqui, né?
você teria aqui uma estrutura que teria um valor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e o 6, 7 e 8. Eu pulei alguém? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tá certo. E aí o que que acontece? Essa estrutura daqui, vou fazer dessa forma. Ela tem uma característica muito interessante, né? Diferente, né, do que comumente a gente vê. Eu tenho aqui, na verdade, um vetor de vetores. Eu tenho um vetor de 3 posições, e em cada uma de suas posições eu tenho outro vetor de 3 posições. Então, eu tenho um vetor aqui que tem esse primeiro array, então aqui eu tenho um array, aqui eu tenho mais um array, e aqui formou-se o meu vetor de 3 posições. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 elementos. Só que cada um desses elementos tem mais um conjunto de 3 elementos dentro. E é assim que se forma os vetores e matrizes e cubos e assim por diante. É vetor de vetor, de vetor, de vetor, de vetor, de vetor. E aí, cada vez você vai colocando um vetor dentro de uma posição de um outro vetor, e aí você acaba criando essas estruturas mais complexas para a gente trabalhar. Dificilmente a gente chega a utilizar. Eu acho assim, eu só utilizei cubo uma vez para resolver um exercício de uma maratona. 4 dimensões, eu acho que eu nunca utilizei para resolver nada em produção, né? Em produção já cheguei a usar matrizes por demanda de necessidade, sim. O mais comum realmente é usar vetores. Vetores são coisas comuns para se utilizar. Matrizes é bem pouco comum a demanda de utilização, né, em utilização comum, corriqueira de desenvolvimento. A gente tem algumas estruturas que são similares a matrizes, né? Que são os mapas. E mapa aí sim é bem utilizado, onde você tem um mapeamento chave-valor, que seria, por exemplo, para quem já viu Python ou conhece a linguagem Python, né, que seria exatamente os dictionaries, né, os dicionários do Python. Os mapas do Java são os dicionários do Python. É exatamente isso daí. Então, aqui seria uma ideia de preenchimento, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui a estrutura para a gente ter ela impressa, para a gente poder visualizar. Ela não tem valores, então ela vai ficar tudo com zero, né? Vai ficar tudo zerada. Então, eu vou colocar aqui nossa matriz. A gente vai ter uma referência nela, agora é dada por duas dimensões, né? Então, o nosso M aqui, ele vai ter que ter duas referências. Aqui, só para a gente lembrar, eu vou dessa vez não utilizar diretamente. Eu poderia muito bem colocar o valor 3 aqui e o valor 3 aqui, estaria tudo certo, né? Mas eu gosto de lembrar nesse momento que eu poderia também utilizar as referências da propriedade que tem dentro do array que indica o seu tamanho. Então, pegar o nome do array, ponto, length. E aí eu tenho o comprimento. Esse cara daqui, ele vai me trazer a quantidade de linhas. Então, ele está me trazendo as 3 linhas que eu tenho. Agora, eu preciso, para cada uma das linhas, trazer quantas colunas ela tem. Então, para cada uma das linhas, então, o meu M na posição de P, ponto, length. Para cada uma das linhas, eu trago o comprimento dela. E agora, a gente consegue fazer a referência de linha-coluna, e a gente vai ter, obviamente, tudo zerado, né? Mas vai ser legal aqui a nossa impressão. Vou fazer aqui só para uma questão de organizar o Você nosso está código. redeclarando o P, não tem problema? Eu não estou redeclarando. Tá certo, tá fora. Tá usando só no for. Exato, isso mesmo. Olha lá, a declaração aqui, mas foi bem legal a lembrança, olha só.
quando eu declarei o P aqui dentro, int P, a existência dessa variável ela vai estar limitada aqui, ó. Ela vai existir da abertura dessa chave até o fechamento dessa chave. Fora disso, ela deixa de existir. E o Java tem uma ferramenta chamada Garbage Collector, que é o coletor de lixo, que ele fica varrendo a memória, e ele sabe quando uma variável deixa de ser necessária, ele arranca ela da memória, não dando problema. Assim, eu posso logo em seguida redeclarar uma variável com o mesmo nome para utilização, que não vai ter problema nenhum. Tá tudo tranquilo nesse esquema daqui. Vamos ver aqui o que a gente vai ter de resultado, né? Olha lá que legal, a gente declarou uma matriz 3x3, uma matriz quadrada, né? Mas eu poderia, por exemplo, falar agora que a nossa matriz ela tem 3 linhas, mas só que cada linha tem 5 colunas. Então, 3 vezes 5 dá 15. E agora, olha só, a gente tem 5, 5 e 5. Para cada uma das linhas, eu tenho 5 colunas. Então, eu tenho 3 linhas e em cada uma das linhas eu tenho 5 colunas. Isso daqui é uma matriz regular, né? Então, essa matriz regular, ela pode ser quadrada, onde a linha e a coluna são iguais, ou não, ela pode ser uma matriz convencional, onde ela tem a mesma quantidade de colunas para todas as linhas. Mas o Java ainda permite fazer algumas coisas que são bem interessantes, né? Ele permite que cada linha possa ter quantidade de colunas diferentes. Vamos brincar com essa característica daí, né? Vou copiar esse cara daqui. Vamos colocar aqui embaixo, só para aproveitar a impressão. Vou chamar esse cara aqui de M2. Bem criativo, eu. Então, esse cara aqui é M2. E agora eu vou dizer ainda que ele tem 3 linhas, mas eu não vou dizer quantas colunas eu tenho. Eu vou deixar em branco ali a referência de coluna. E aí a gente vai fazer o desenho do que a gente quiser aqui, né? Então a gente vai fazer essa declaração dessa forma. Só vou mudar aqui as referências, né? De M para M2. M2, M2, acabou. E agora a gente vai fazer o quê? Para cada uma delas a gente vai criar a quantidade de elementos que a gente está querendo. Então eu estou falando aqui que o M2, agora eu vou falar o quê? Que ele tem para uma determinada linha, ou seja, para a primeira linha, eu posso dizer que ele tem uma determinada quantidade de colunas. Então, eu vou colocar aqui 10 colunas. Então, pelo menos agora, eu já tenho 10 elementos. Só que na segunda linha, na linha 1, agora, por exemplo, eu vou dizer que eu tenho 2 elementos. Então, int 2. E eu vou dizer agora que na terceira e última linha, na linha 2, eu tenho agora, por exemplo, 5 elementos. Não tem mais uma fórmula matemática que eu consiga fazer isso. Eu tenho que ler quantidade de colunas de cada uma das linhas e somar para saber o total de elementos. Então, 10 mais 2, 12, mais 5, 17. É a quantidade de elementos que eu tenho. Vamos ver aqui o que acontece se essa declaração minha aqui funciona. Compilou, executou. Olha lá, eu tenho 10 elementos na primeira linha, 2 elementos na segunda e 5 na terceira. Eu posso ter essas variações muito bizarras, né, e diferentes. O Java permite fazer isso por uma única coisa. Matrizes, na verdade, são vetores de vetores. Se não fosse isso daí, não era possível. Então, essa característica da linguagem só é possível porque no Java, uma matriz, ou seja, um array bidimensional, na verdade, é um array unidimensional que em uma de suas posições contém outro array unidimensional. E aí, assim por diante. Eu não tenho, efetivamente falando, eu não tenho arrays bidimensionais, né? Eu tenho arrays unidimensionais que dentro de cada uma de suas posições tem outros arrays unidimensionais. Então, é uma característica bem interessante da linguagem.
Acho muito bacana, acho muito interessante e gosto muito dessa maluquice dela. Dá para fazer coisas interessantes. A princípio, né, quando você olha um negócio desse, pelo menos eu, Cristóvão, quando tive esse contato, eu achei fabuloso, achei muito legal. Estranho ao extremo, mas achei legal pra caramba. E por que que eu achei legal, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse que declarar uma estrutura para conter, sei lá, são as atividades entregues por cada um dos alunos. Eu tenho 3 alunos numa turma. O primeiro aluno entregou 10 atividades, o segundo entregou 2 atividades e o terceiro entregou 5. Eu teria que ter aí um array multidimensional, né, uma matriz, um array bidimensional de 2 dimensões, uma matriz, de 10 por 3, 30 elementos. Eu teria que reservar um espaço em memória para armazenar 30 elementos. E eu, na verdade, estou utilizando 17, quase metade. Então, assim, se você for pensar por esse lado, é uma economia de memória fabulosa. Esses alunos que não fazem tudo. Porque agora me explica, Felipe, eu fiquei curioso. Só porque o cara entregou 2, daqui a pouco ele entregou só os 2 que deram a nota. O primeiro podia estar sendo solicitado fazer mais trabalho aí para conseguir salvar a alma dele, né? Segundo a nossa querida professora Karina, a gente podia estar fazendo um processo de baciada das almas, né? Onde você tenta resgatar ali a alma do aluno que está se perdendo, fazendo várias atividades. Então, olha a maldade no coração, Felipe. Brincando. Mas legal, é uma possibilidade bem bacana que outras linguagens dificilmente nos dariam essa possibilidade, né? E aí acontece que você teria muito mais gasto de recursos de memória com essa característica. Então, acaba por si só sendo uma característica diferente, difere de muitas linguagens, mas é uma característica interessante se você for pensar num processo de economia de memória. Obviamente, você pode pensar assim, mas as máquinas hoje, dificilmente uma máquina tem menos de 4 GB de RAM. Eu falo, sim, realmente. Mas quando você começa a pensar que você pode estar programando para dispositivos embarcados, por exemplo, relógios, né, óculos, TVs, sei lá, um Raspberry, alguma coisa, quanto menos memória você utilizar, melhor. Então, é um processo interessante, sim, mesmo sabendo que o Java, por si só, é uma linguagem que tem um consumo de memória maior, porque ele precisa de uma Java Virtual Machine para rodar, mas se você conseguir fazer com que o programa em si, que você está executando, consuma menos memória, muito provavelmente ele vai ser executado mais rápido, né? Fora que, como que você controlaria os valores, né, que estão ali? Quantas as entregas, quantos alunos, quanto que o segundo aluno entregou, quantas atividades o segundo aluno entregou, se você tivesse uma matriz de 3 por 10? Alguma mandraquice, vulgo POG, né, teria que ser feito, sei lá, deixar valor -1, e aí você lê quando que o valor é negativo, alguma coisa nesse sentido. Qualquer valor negativo você não leria, aí pararia a quantidade, sei lá, mas você teria que fazer alguma artimanha lógica para solucionar esse problema se você não tem esse recurso da limitação da quantidade diferente, né? Em linhas diferentes, né? Você limitar, por exemplo, a 2 numa, 7 na outra, 43 na outra. Então, seria alguma coisa bem complicada de resolver. Fica aí a dica, né, de você pensar em estruturas desse jeito. É um trabalho, um exercício mental muito interessante. Se você pensar em exemplos que nem eu falei, se você declarasse obrigatoriamente uma matriz onde todas as linhas tivessem a mesma quantidade de colunas, como que você poderia fazer para controlar essa entrega de atividades dos alunos? Como que você faria para ler isso daí, né? Experimenta pensar em como que você faria um programa para resolver isso daí.
experimenta fazer com os valores fixos e depois experimenta utilizar a característica da linguagem Java de criar a quantidade específica de cada um e ver se você tem benefícios, né? Se você descobrir benefícios, parabéns, você está num caminho muito bacana. Se não, eu falo para você, volta, vem conversar comigo, vamos ver se a gente consegue descobrir e esclarecer isso daí. São esses os pontos que eu acho que seriam mais importantes. Rapidamente, só para não deixar passar em branco, né? Eu gostaria de mostrar uma estrutura que eu falei que a gente vai utilizar muito, então vou só elencar e exemplificá-la, né? A gente tem uma estrutura chamada switch. O switch é uma estrutura bem maluca. Ele é desse jeito. O switch, ele vai fazer um teste em cima de uma variável. Então, esse abre e fecha parênteses aqui, ele recebe uma variável. Porém, todavia, entretanto, ele recebe variáveis primitivas. Ele não recebe variáveis referência. E aí você pode achar estranho quando eu falo isso daí, por quê? Porque você pode querer fazer um switch com uma string. Não é o ideal, entendeu? Porque ele não lida com variáveis referenciadas, ele lida com variáveis primitivas. Então, qualquer variável primitiva que eu colocar aqui, ele vai tratar. Por exemplo, né, eu vou colocar aqui uma variável i, que a gente já declarou lá no início, na aula passada, né? Está lá declarado no topo, né, do nosso programa, nossa variável i. Então, tem aqui, toda hora ela muda de valor em algum momento. E aí eu posso fazer os meus testes, e aí eu posso fazer casos de teste. E então, caso essa variável i tenha o valor igual a 1, eu faço alguma coisa, 2 pontos, e executo uma tarefa. Caso essa variável i tenha valor igual a outra coisa, eu faço outro procedimento. E aí você tem uma possibilidade interessante, né? Como eu sempre falo, em algumas linguagens é chamado de else, em outras linguagens é chamado de other case, e em linguagens variadas, derivadas da linguagem C, é chamado de valor padrão, valor default. Então aqui tem um default, né? Um valor default, um valor padrão. Então, se não cair em nenhum dos casos, eu posso ter esse else do switch, né? Então eu tenho o valor padrão que pode assumir. O switch, depois que ele entra em um dos casos, ele executa todos os demais até o final, se ele não encontrar um break. Então, comumente, você vai ter um break, né, dentro de um switch, porque se ele entrar, executa um break e finaliza. E aí executa aqui um break e finaliza, e obviamente o último que a gente deixou como default, a última opção, não tem a demanda, não tem necessidade. Se colocar um break, que se eu colocar um break aqui, ele vai romper e vai cair para logo depois dessa chave aqui. Ele vai vir logo em seguida. Ou seja, ele vai executar o que está aqui e já cai fora. Então, essa é a estrutura do switch, só para a gente lembrar. Aqui é utilizado variável primitiva, comparação direta com os valores, e a gente pode ter um caso, que é o senão ou o caso de valor padrão, se nenhum dos valores anteriores, né, satisfez toda uma das condições aí a um dos casos que a gente estava testando. É isso daí, a nossa revisãozinha. É bem simples, é somente para tirar da obscuridade, né, você relembrar os comandinhos e a gente rever aí algumas coisas. Eu gostaria que vocês realmente dessem uma olhada, testassem algumas coisas, né? Porque as listas de exercícios estão lá disponíveis do semestre passado, creio que vocês ainda tenham, se não, tem disponível lá no site, no Dropbox. Pode entrar lá no GLP, pegar as listas, eu não tirei, tá tudo lá. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição para poder ajudá-los a sanar. Não levem dúvidas para frente. Eu vou assumir daqui para frente que vocês lembraram da linguagem. Isso aqui é literalmente para lembrar, não é nenhum estudo aprofundado. Então, se houver alguma dificuldade, não hesita em me chamar, pelo amor de Deus. Não leve dúvidas para frente, porque isso aí pode se transformar num monstro muito grande para a gente ter que trabalhar, ter que lutar contra ele em pouco tempo. Se a gente começar... Diga, Felipe. Como é que o senhor faz para pegar os dados para o usuário digitar mesmo?
Boa, vamos fazer então. Eu faço de outro jeito que o senhor faz, aí eu queria ter Você notado utiliza, você utiliza lá o JOption Pane, né? isso. Você faz o import. Boa, eu não comentei, obrigado também. Aqui eu Olha lá. faço pelo Option Pane, eu queria ver o jeito que o senhor fazia. Você vai fazer a importação do Java, útil, scanner. Fez o import desse cara daqui, você vai criar um scanner para trabalhar. O scanner você cria scanner, você dá um nome para ele que você quiser. Eu sempre chamo de leia e leia str, para ele ler strings. E aí eu vou relembrar isso daí, bem falado. Ó. New scanner. E agora eu vou ler a entrada do sistema, system.in. Então, eu estou escaneando a entrada do sistema. E aí eu posso fazer aí a solicitação de entrada de um determinado valor e eu posso ler. Uma recomendação muito importante é, se você for ler strings, cria um scanner somente para ler strings e outro só para ler números. Não importa se você vai ler byte, short, int, long, float ou double. Não importa. Até para ler, booleano também é tranquilo, não tem problema nenhum. A gente não tem leitor de char. Até hoje eu não descobri uma forma direta de ler char. A gente lê, na verdade, uma string, e aí a string a gente subtrai o caractere desejado e a gente tem o char lá bonitinho. Como que a gente vai utilizar esse cara aqui? Então, a gente fez lá o import Java Util Scanner, é um pacote, né, que nem os includes do C, a gente está adicionando mais recursos para a gente poder trabalhar, não faz parte do core padrão da linguagem. Criei um objeto de leitura, então esse objeto de leitura daqui agora me permite ler coisas. E agora, por exemplo, né, vamos vir aqui no nosso switch, né? Vou colocar aqui uma exemplificação, system.out.print entre com um número, bem bacana, bem inteligente. Vou falar que o meu i vai receber agora o meu scanner de leitura, né, meu objeto de leitura leia, e agora ele tem um método que lê alguma coisa. Eu quero ler o inteiro, então eu espero que o próximo valor digitado seja um int. Abre e fecha parênteses, que é um método, e aí olha só, leia.nextInt. Ele vai ler o inteiro a partir do teclado, e aí eu vou ter um valor atribuído, né? Vamos fazer aqui a nossa exemplificação, fazer um system.out.println, Vamos ver, ó. 10. Outro número diferente de 1 e 10. Tá lá bonitinho a nosso esquema, testando, né? Vamos ver. Aí ele está aguardando aqui, o cursor está piscando, eu vou digitar aqui, por exemplo, 1, dou Enter, finalizo a leitura, a entrada com Enter, e aí ele imprime 1 para mim. Bacana, joia. Se eu executar novamente e colocar lá o valor 10, ele vai imprimir o 10. Se eu executar novamente qualquer outro valor diferente de 1 de 10, ele vai falar lá, olha lá, outro número diferente de 1 e de 10. Tá aí, bacaninha, nosso switch funcionando, exemplificação também do nosso scanner. Lembrando, não utilize o mesmo scanner para ler números e strings. Pode dar problema. Então, é assim, pode, depende da ordem de leitura. E eu lembro que isso daí não é um problema exclusivo do Java, ele vem lá da linguagem C, que quando você finaliza a leitura de um caractere, você dá Enter, né? E aí existe a expectativa de um caractere, um único caractere, mas você tem o Enter depois. E aí ele passa direto, né?
E é por causa disso daí. Quando você faz a leitura no C, você tem que usar um FFFlush para limpar o buffer de memória do teclado, né, da entrada do sistema, para que ele não guarde o enter, ele fique só o valor armazenado na variável. No Java, melhor forma, cria 2 scanners de leitura, né? Então, um para ler números e outro para ler strings e seja feliz. É a recomendação, você pode procurar em um monte de lugar. Estruturas que, para tentar melhorar isso aí, são códigos absurdamente complexos e bem profundos, e não vale o esforço. Eu acho que a criação de 2 scanners resolve de uma forma muito rápida e eficiente. Então, é a grande dica aí para a gente trabalhar. Beleza? Vamos agora dar uma finalizada nessa gravação daqui, e aí a gente volta com outro assunto. Professor, Diga. só perguntar rapidinho, o senhor mencionou sobre as listas do semestre passado. O senhor tem os arquivos de todos os alunos aí com o senhor, salvo em algum lugar? Tenho. Tá no meu drive lá do Google. O senhor tem os meus? Porque eu formatei meu computador, eu acabei perdendo todos os meus exercícios que eu tinha feito. Faço tudo para você. Tem como você mandar uma mensagem só para eu não esquecer? Hoje eu vou até a última aula da noite. E aí, então, terminando, se eu lembrar e a tempo eu ver, eu mando para você. Tá aí bom. eu tenho que achar. Tá bom. Eu sei aonde tá, mas tem que chegar lá no caminho e selecionar tudo e mandar para você. Mas Sem eu tenho problema. todo, sim. Tá bom, Beleza? obrigada, senhor. Imagina.